a buzina tocar, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. A iminente vinda do Senhor deve mover-nos à preparação para o encontro com Ele. Breve virá, Jesus em breve virá. Olá amigos, estamos aqui trazendo mais um vídeo, sempre agradecidos ao bom Deus e a cada um dos nossos amigos. Este é o segundo vídeo da celebração dos 75 anos da Igreja Adventista do Campestre Novo. E nós temos um testemunho lindo, maravilhoso, detalhado, preciosíssimo, feito pela professora Liliane, representando a família do tio Valdivino e da tia Maria Rosa. É claro que também precisamos lembrar aqui o tio Bento, que foi membro dessa igreja, foi pioneiro aqui, hoje representado pela pessoa do João Carlos, Genesi e a Karine. E nós assim poderíamos lembrar a família do Tuniquinho, que passaram por essa igreja. O Breno Lara foi líder, foi ancião aqui. O Breno, a Otalícia, e o Arão e a Noemi e a Deroni. Eu lembro quanta participação maravilhosa, quanta contribuição eles trouxeram à nossa igreja. Mas muito bem, nesse segundo vídeo eu não quero deixar de fora a poesia do hino 219. E assim eu quero ler o seguinte: da igreja o fundamento é Cristo Salvador, e nele ela descansa e é forte em seu amor. Em Cristo edificada, bem firme ficará, pois sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra muito preciosa que Deus providenciou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Sejamos sempre unidos, vivendo em plena luz, e a glória desta igreja será do Rei Jesus. Em meio às duras lutas que deve confrontar, espera a igreja em Cristo um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará. Não há dúvida alguma que essa igreja é uma igreja militante que logo triunfará. E veremos, com a graça de Deus, o dia em que Cristo voltar e essa igreja triunfante adentrar os portais da eternidade. Até lá, que o Senhor cuide de cada um de nós. Segure firme a nossa mão, e a cada família, a cada amigo que por essa igreja passou, e também aqueles que não se tornaram membros, mas são admiradores do Evangelho e da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Um abraço a todos, e não esqueçam, se vocês ainda não estão inscritos no canal e quiserem nos dar esse privilégio, se inscrevam e deixem também aqui o seu gostei, aquela mãozinha positiva, e também toque o sininho e compartilhe para que outras pessoas recebam as mensagens que esse canal se propõe a dar na sua parcela de contribuição na pregação do Evangelho a todo mundo. Muito obrigado. Parabéns para a Igreja de Campestre Novo, que está completando 75 anos. Que bênção poder falar neste momento em nome da família do vô Valdivino e da vô Maria Rosa. Essa igreja foi uma igreja que a igreja da nossa infância, onde frequentou meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, meus tios, e depois eles saíram e foram morar em outros lugares. Mas eu lembro com bastante carinho, assim, de muitas coisas que aconteceram lá. E muitas coisas que a igreja nos proporcionou. Meu vô, ele sabia ler muito mal, e a minha avó não sabia ler. Mas uma coisa que eu lembro, assim, é que todos os dias o vô Valdivino fazia o culto. Ele chamava eu e a avó, eu gostava muito de ficar lá. Sempre no período antes do café da manhã, a gente sentava na mesa e antes do café da manhã,
a gente fazia o estudo da lição e o estudo da Bíblia. No início só ele lia, às vezes a gente nem entendia direito o que ele estava lendo, porque ele tinha bastante dificuldade em ler. Mas assim como eu fui aprendendo a ler, eu já comecei, ele lia a lição e eu lia a Bíblia. Nós dificilmente faltávamos a cultos, sábado, domingo e quarta-feira. À noite era mais difícil de a gente ir, porque naquela época não tinha luz elétrica, mas meu avô tinha uma lanterna que ele usava, uma lanterna a pilha, para que pudesse iluminar um pouco o caminho e a gente ir para a igreja. Eu lembro que muitas vezes nós indo para a igreja, a gente pisava em poça de água, tropeçava em pedra, porque o caminho era meio esburacado mesmo, né? E às vezes a gente chegava na igreja com o pé sujo, com roupa suja, mas a gente nunca deixava de ir à igreja. Na igreja, na época, a gente usava o liquinho a gás. Uma luz um pouco melhor que as lamparinas com querosene, era uma luz mais clara. E esse liquinho ele ficava pendurado mais ou menos no meio da igreja. Era difícil os pastores irem muito lá na igreja, eles iam esporadicamente e às vezes não tinha pessoas para pregar todos os cultos. Então, a gente tinha na igreja um toca-disco, a pilha, e nós tínhamos muitos discos do pastor Roberto Rabelo, com pregações dele. Então, chegava um irmão na igreja, dava as boas-vindas, a gente cantava um hino e em seguida era colocada a pregação do pastor Roberto Rabelo. Para todo seguidor de Cristo, a salvação tem 3 tempos. Primeiramente, ela é um ato já consumado, como escreveu São Paulo, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 4 e 5. Em segundo lugar, ela é um processo em desenvolvimento, um processo presente. Assim, pois, amados meus, escreveu o mesmo São Paulo, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei ou efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 12. Em terceiro lugar, a salvação envolve também um acontecimento futuro. O apóstolo São Pedro fala da salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 São Pedro 1, 5. Os teólogos dão a essas 3 fases os nomes de justificação, santificação e glorificação. Após a pregação, tinha então o Arautos do Rei cantando. É mais que o imaginável, qual fundo mar sem o amor assim tão insondável, vem-me gozo e paz ao coração. De Jesus eu sou somente, pois amor me deu em profusão. Terminávamos com uma oração. Eu lembro assim que a gente ficava tudo quietinho na igreja, escutando com muita atenção. Não existia imagem, era só o som, mas a gente prestava muita atenção naquelas mensagens. Quando a gente saía da igreja, ficava um pouco ali fora, as crianças brincavam de bruxa, de correr, descíamos até a encruzilhada da Tia Lili. E lá todas as famílias ficavam conversando, rindo, brincando. E depois cada um ia para o seu lado, né? Para o lado direito, a família do tio Aniceto, do tio Cristino. Do lado esquerdo, a família do seu Pedro Alves. Para frente, seria nós, o vovô Divino, a dona Olívia, seu Gracilino, seu Adão. E assim era as nossas idas à igreja. Lembro também que minha mãe sempre fazia o culto com a gente. E eu lembro, tem uma ideia bem nítida de um dia com frio, nós sentada na frente do fogão, minha mãe me pegou no colo e eu fiquei olhando as chamas do fogão e a minha mãe contando historinhas da Bíblia. Isso eu lembro com muita... historinhas da Bíblia que eram da lição, né? Eu lembro assim, muito nítido na minha mente. E foi em Campestre também, nessa igreja, na escolinha, que era uma igrejinha do lado ali, que eu aprendi
que quando Jesus voltasse, apareceria no céu a nuvem de o tamanho de uma mão, a mão de um homem. E eu lembro que muitas vezes eu fiquei na rua olhando para o céu, eu criança, bem pequena, olhando para o céu e procurando essa nuvem para ver se Jesus estava voltando. Olha a fé de uma criança e olha os ensinamentos que a Bíblia nos traz e que a igreja nos reforça, né? Também lembro que a gente estudou na lição que quando Jesus voltasse, os salvos estariam do lado direito de Deus e os perdidos do lado esquerdo. Eu nunca retruquei com nenhuma professora, nem falei para a mãe, mas eu sempre pensava, se eu ficar do lado esquerdo, eu vou pro lado direito, porque eu vou pegar a mão de Jesus do lado direito, porque eu quero ir pro céu, eu quero me salvar. Então, essa igreja de Campestre nos deu muita base, ela nos fortaleceu a fé. Nós passamos uma infância muito boa, com muitos amigos, com os pais dos amigos nos dando todo o apoio. A tia Lili, ela era muito acolhedora. E eu lembro que em sábado à tarde, ali era o ponto de encontro. Então, as crianças de todas as famílias iam para lá. E a tia Lili era muito bondosa. Eu lembro que ela preparava uma bandeja grande com pão caseiro, com chimia e nata. Já deixava o pão preparadinho. E nós fazíamos uma fila e cada um recebia o seu pedaço de pão, seu lanche. E aquilo era muito gostoso. Ou então, ela apanhava uma bacia de bergamota ou laranja e deixava para nós comermos também. Então, a gente era os mesmos colegas que iam na escola, que iam na igreja, que brincavam no sábado à tarde, a gente estava sempre junto. Era uma amizade muito linda e eu creio que a igreja de Campestre é uma luz que continua iluminando até hoje, que trouxe salvação para muitas pessoas, para muitas famílias, que espalhou missionários por muitos lugares. E a gente só pode louvar a Deus por estarmos comemorando os 75 anos da Igreja de Campestre, que tão bem fez para as nossas vidas. Eu louvo a Deus por ter feito parte dessa história e nós continuamos firmes aguardando a volta de Jesus e esperando rever aqueles nossos queridos que já foram. Que Deus nos abençoe a todos. Sou agora pastor da Fazenda Passo, é um privilégio muito grande e estar aqui com vocês. Eu tenho uma amizade muito grande com um jovem chamado Everton, pastor Everton. Faz parte, não sei se os cadês familiares, são vários, né? Tá aqui, aí os tios, primos, né? E ele ficou muito feliz que eu fui compartilhando durante essa semana, esses últimos dias, algumas fotos que eu fui recebendo dos irmãos. E ele foi recompartilhando com os familiares aí, né? Uma bênção. Irmãos, eu quero, antes de mais nada, resumir um pouquinho aqui. Já foi contado algumas partes da história. As nossas histórias, elas acabam se casando. Se você analisar a história da Igreja Adventista Central de Porto Alegre, eu era pastor do Centro de Influência lá no centro de Porto Alegre, então frequentávamos a Igreja Central de Porto Alegre. Se você for lá, você vai ver que tem uma timeline assim, com fotos, com datas, e é o que a gente quer fazer aqui, para que talvez quando a gente chegar nos 80 anos, a gente tenha isso bem preciso. Obviamente que alguma coisa a gente acaba se perdendo, mas quanto mais fotos e relatos você tiver e puder nos enviar, a gente agradece. Eu ajudo muito ali no museu também, que nós temos a Fazenda Passo. A gente precisa ter a nossa história registrada, porque senão daqui a pouco os jovens não conhecem a história, tá bom? Então vamos registrar isso, gravar, mandar as datas. Ah, pastor, eu tenho um tal livro. Tira foto, me manda, me fala dele, para poder repassar isso também no nosso museu. O pastor Udet Graff, é dito que ele ajudou a fundação da Igreja Adventista do Cantagalo, no ano de 1902. Tá certo? E a história da gente também se mistura com a história deste pioneiro, José Rodrigues dos Passos. Ele nasceu em 9 de janeiro de 1902, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, estado do Rio Grande do Sul, filho de José Rodrigues dos Passos e Maria Emília dos Passos. Ele tinha 4 irmãos, Jovina, Ernestina, Azilda e também João.
José nasceu na Fazenda Passos, localizada nas margens do rio Rolante, que era a propriedade de seu avô paterno. Seu pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade. E por esse motivo, a família viveu por um tempo com os parentes de sua mãe. Primeiro, eles foram morar na casa de seus avós maternos, Rodrigo Amador dos Reis e Ludovina, mais conhecida como Vovó Dindinha. Nessa ocasião, eles também tiveram a oportunidade de morar com seu tio José Amador dos Reis, que ainda morava com seus pais. No futuro, ele se tornaria o primeiro pastor adventista ordenado no Brasil. Com ele, o pequeno José Rodrigues aprendeu a construir armadilhas para pássaros e ajudar a moer cana-de-açúcar para fazer açúcar, melaço e rapadura, que era um doce que nós tínhamos aqui como cultura na época. Até hoje, né? Até hoje o pessoal faz aí, né? Em 1904, os primeiros missionários adventistas chegaram à cidade de Taquara, os pastores Rudolf Graff e Ernest Schwantz. Eles foram informados de que em Santo Antônio da Patrulha haviam pessoas interessadas em descobrir a verdade bíblica. Então Graff ficou em Taquara e Schwantz foi para Campestre, distrito de Santo Antônio da Patrulha. O primeiro batismo da região Campestre, de acordo com o que está lá na Enciclopédia Adventista, foi realizado no ano de 1904, no Rio dos Sinos. Entre os batizados estavam Maria José Mendes. Vai falando aí, cadê os parentes? Tem gente aqui dos Mendes, tem bastante, olha aí. Maria José Mendes. Seus filhos, Saturnino Mendes de Oliveira e Roberto Mendes de Oliveira, assim como a mãe de José Rodrigues. Etelvina Mendes, olha aí que acabou de ser contada a história, né? Oi? É meu avô. Seu avô, isso aí. Olha lá, Etelvina Mendes Rosa fez parte do primeiro batismo em Campestre em 1904. Os primeiros conversos de 1904 eram do Campestre Velho. Tá certo essa informação? Certo? Ok. Alguns foram morar um pouco mais distante, então surge esse lugar que estamos hoje aqui, que é o Campestre Novo. Eu peguei alguns dados da história que me chamaram a atenção. Por exemplo, existia lá o lugar do pastor. Como é que é o nome lá, pastor? Cantos Guilhermes, né? O que me chama a atenção, e eu estava contando para um outro irmão aqui quando cheguei, é que quando minha mãe era mocinha ainda, 12, 13 anos, esta igreja estava recém-construída e a comunidade católica ali do Canto dos Guilhermes, que eram católicos muito ferrenhos, muito carolas, eles, nos dias de festividade deles, nos dias santos, eles faziam as procissões e eles faziam questão de fazer as procissões justamente no sábado de manhã, vinham de lá até aqui, 4 quilômetros, vinham de lá até aqui, passavam aqui na frente da igreja cantando, só para perturbar o culto dos adventistas. Mal sabia ela que dali a poucos anos, 20 e poucos anos depois, ela estaria fazendo parte desta mesma igreja, né? Foi convertida lá na cidade de Cachoeirinha e passou a fazer parte dessa mesma comunidade de fé. Então é uma alegria poder estar aqui comemorando e eu quero parabenizar aos irmãos por manterem a bandeira do Evangelho desfraldada e bem alto aqui nessa região do Campestre Novo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Paulo. Que Deus abençoe também você e sua família. Obrigado. Cantos Guilhermes, né? E eu fico feliz porque saiu um pastor de lá, porque a história mostra que havia uma cultura da época em que se comia carne de porco, a reveria, gordura. Tem um dado, ele fala até quantas latas de gordura se conseguiu de um único porco. E fala que a prática comum na época era usar bebida alcoólica. Então, conta a história de quando surgem os primeiros alambiques, adultos consumiam muita bebida e davam para as crianças. E era normal. Isso mesmo, lá mesmo. Havia muitos filhos, muitos primos que se relacionaram, começaram a se casar e começaram a surgir filhos com problemas de formação congênita. Muitos. Naquela região do Canto dos Guilhermes também. Mas a pergunta é, Deus pode tirar bênçãos dos lugares mais improváveis. Você concorda com isso? E Ele tira. Ele usa a gente, Ele nos abençoa. E Ele trouxe pessoas para cá e o conhecimento da verdade foi orientando muitas dessas pessoas que foram conhecendo, mudando seus hábitos e foram se convertendo à verdade bíblica. Veja, a história continua e diz assim que aqui, essa aqui eu coloquei, cadê a Valéria? A Valéria está lá nas panelas, né?
Tá ajudando lá. Essa aqui, de acordo com ela, são meus avós, né? Então tá aí, o Lídio Mendes e Antônia Mendes. Tem uma filha que tá aí também? Cadê? Aqui! Que legal! Que privilégio. Seu nome? Seu nome? Ondina? Odília. Odília. Muito prazer, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Privilégio ter a senhora aqui conosco. Privilégio muito grande. Veja. Opa! Essa é uma imagem que mostra a igreja aqui reunida, né? No momento que nós vamos ter daqui a pouquinho. Foi um casamento aí. Quem lembra? Casamento de quem? Hã? Osmar e a Maria. Olha aí, que legal. Vou deixar vocês verem um pouquinho. Pronto. Muito bem. Nós temos, eu fiquei sabendo que a igreja aqui, ela teve uma época que a entrada era pro lado de lá, é isso? Para aproveitar a vista. Só tinha entrada para cá. Entendi. Aí depois mudou-se para lá. Então aqui o que eu fiz? Eu peguei uma foto que me mandaram, joguei na inteligência artificial e ficou assim. Aí alguns disseram, não, pastor, era exatamente assim mesmo. É assim, né? Ok. Hoje nós estamos com a nossa igreja dessa maneira, meus queridos. Nós precisamos continuar fazendo história, como todos esses homens e mulheres fizeram história. E a gente precisa cuidar da casa de Deus. Por quê? Porque a gente vai ter 80 anos daqui a pouco. Eu nem vou estar aqui, vai estar outro pastor. Daqui a pouco é 90. E a gente precisa ter uma igreja mais confortável para a gente poder receber as pessoas melhor. Então nós temos sonhos como igreja, como liderança, para que a igreja ela possa cada vez mais estar melhor. Aqui mais algumas fotos de algumas programações. Quantos cultos, quantas pregações, quantas pessoas tomaram decisões aqui. Resumindo a história da nossa região, eu sei que foram mais de 300 missionários, seja para a área da educação, ministério pastoral, para a área hospitalar, que saíram daqui. É um grande privilégio, é um berço de missionários. E a gente precisa continuar esse legado. Eu fiquei sabendo que tem o filho do Pedro Rosa, que está se formando agora em teologia. Aí o pastor Gabriel, tem mais um aí se formando daqui a pouquinho também, mais um colega de ministério. A gente precisa continuar isso. Um abraço para todos os irmãos da Igreja Campestre Novo. Fiquei muito feliz. A nossa igreja está com anos de muita história. É uma igreja que formou pastores e eu tenho essa honra de estar aqui agora me formando também mais um pastor formado pela Igreja do Campestre. E eu quero dizer a todos vocês um forte abraço para todo mundo, sinto saudade de vocês também. Mas nesse momento especial eu só tenho a desejar um feliz aniversário a essa igreja maravilhosa e que Deus continue abençoando todos os irmãos que frequentam essa igreja. Um abraço para todo mundo, um beijo forte para vocês também. Tchau, tchau. Olha aí, cadê os noivos da foto? Uma tá aqui, a outra aqui, que legal. Vocês estão bem, viu? Vocês estão bem. Olha só. Casamento na igreja. Olha só como é que estava o dia. Essa imagem, essa foto é muito legal. Muito legal. Qual foi a data disso aqui, gente? 77. Que legal. A gente tem mais aqui. Algumas pessoas já descansam no Senhor, né? E aguardam o dia da breve volta do Senhor, da volta de Jesus. Nós temos aqui, por exemplo, algumas pessoas. Passa aí para mim, Felipe, por favor. Travou aqui. Aí. Da esquerda, lá do alto para cá, pastor Adriano, tá certo a sequência? Pastor Nabor, depois Severino, Aniceto, Leônida, o Bento, a Maria Rosa, o pastor Manuel, a Valdivina, o Carlos, a Alice e a vovó Etelvina. Qual que é a vovó Etelvina? Está sentada lá, né? Ok. Aqui a foto dos 50 anos da Igreja do Campestre Novo. Você consegue se achar aí? Que legal. Essa foto está muito boa, né? Muito legal. E aqui a gente tem o pastor Manuel e também o irmão Astrogildo, né? Que trouxe a mensagem para esse lugar. E nós temos o privilégio de ter aqui os familiares, né? Eu queria convidar vocês aqui à frente. Me diga quem são. Quem que é filho, neto, só para a gente poder conhecer um pouquinho. Pode vir, fica à vontade, pode subir. Você a Lossara é a filha mais nova do Astrogildo, a filha neta, e o Tarso,
Filha do Saulo? Neto também. Ok, que legal, gente, é um privilégio. Tirem essa foto aqui, que essa foto é importante. Tira aí. Eu vou sair nessa foto também. Olá, eu sou a Lossara e hoje eu quero falar um pouquinho da alegria que eu tenho de ser a filha do Astrogildo. Eu sou a filha mais nova, eu nasci na fase mais madura de vida dele, eu não tive o privilégio de acompanhar tudo que ele fez, mas pude absorver muito da sabedoria e do amor dele. Saber que o pai foi um pioneiro me traz muita alegria. Ele ter fundado a Igreja Adventista do Campestre é um marco que está completando 75 anos. Eu fico imaginando a coragem e a fé que ele teve para levar a mensagem do Evangelho, alcançando tantas vidas e transformando a história da comunidade do Campestre. Crescer sabendo que o pai se dedicou tanto à obra de Deus é uma escola de vida. Sem dúvidas, ele me ensinou sobre fé, perseverança e o amor de Deus. Hoje, sigo na fé que ele me deixou, me esforçando para honrar tudo que ele ensinou, me mantendo nos caminhos do Senhor. O pai partiu, mas seu legado vive em cada vida tocada, em cada coração transformado e na igreja que ele ajudou a fundar. Eu sou eternamente grata a Deus por ter sido sua filha e por poder continuar trilhando este caminho de fé. Que a mensagem que ele tanto amou continue a inspirar todos nós. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Quem é que vai com Jesus estar?